Sejam bem-vindos ao Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores e investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Litvai, seu host, não de sempre, porque o último podcast não pude participar, mas o seu host frequente, falando dessa vez aqui do litoral de Santa Catarina. Tá um sol maravilhoso lá fora. Assim que acabar essa gravação, eu vou pular na água. E hoje, como co-host, temos o nosso querido Rafael Lima. Rafa, como que você tá? Tá falando de onde, meu cara? Eu tô ainda superando a exaustão de LibertyCon. Você teve isso, aliás? Tipo, pós-LibertyCon, ficar uns 3 dias, assim, uma batata completa. Eu não tô esperando isso, pô, já faz uma semana. De Vinhedo, São Paulo, como sempre, aqui minha nova base. Pra mim foi semelhante, mas também foi uma correria do caralho depois ali da LibertyCon. Foi pegar ônibus pro Rio de Janeiro, depois voar pra Floripa, depois de Floripa agora pra onde eu tô agora. Foi, nossa. Foi de ônibus do Rio de Janeiro pra Floripa? Não, de BH pro Rio de Janeiro. Ah, tá. E aí vai pra Floripa foi de avião. Não. Tá. Isso eu não sou doido. Mas, bom, o nosso convidado de hoje é o Gabriel Castanho. Gabriel é especialista no reconhecimento de cidadania italiana para descendentes e é sócio fundador da Tchau Brasil, além de ser o nosso parceiro aqui na SET para a retirada de cidadania italiana, e hoje ele vai nos falar tudo sobre esse processo. Gabriel, como que você tá, meu caro? Tá falando de onde? E aí, Francisco, estou muito bem. Hoje eu estou falando aqui do Mato Grosso, onde fica a nossa sede. Estou disposto a ajudar vocês a difundir mais essa cidadania, as informações relacionadas a ela. Maneiro. Cara, acho que tu é o primeiro convidado da gente do Mato Grosso. A gente tá pegando cada vez mais estados brasileiros, mas Mato Grosso acho que é o primeiro, realmente. E definitivamente o melhor nome de empresa até agora. Tchau, Brasil. Tipo, se você vê, assim, deve ser muito fácil fazer. Cara, o teu SEO deve ser muito legal. Por quê? Porque é fácil, Tchau Brasil, pô, é fácil de anunciar, Sim. né? Tipo, o único problema tu pesquisa no Google, sei lá, como sair do Brasil, vê esse nome e você fala, vai aqui, pô. Só tem um problema. O tchau é em italiano, é com C, é C-I-A-U, entendeu? Ainda assim, pô. Ainda assim, quem tá indo atrás de uma cidadania italiana, se o cara não sabe que tchau é tchau, eu acho que só aí já devia perder essa cidadania mesmo. Só aí já era critério para revogação, pro governo italiano falar, não. Pô, tu tem que fazer o mínimo, né, pô? É verdade, Gabriel, cara, antes de a gente começar a falar sobre a cidadania italiana em si e tal, como que você entrou nesse ramo, assim, de ajudar pessoas a tirarem cidadanias por descendência? O que te levou para essa indústria? Alguns anos atrás, a minha família sempre teve meio descontente com a situação do Brasil. E eu tenho uma tia e um tio que, em especial, eles são bem chateados. Eles já moraram nos Estados Unidos, meu pai também já morou lá, só que meu pai já está mais tranquilo. Mas essa tia minha, que morou lá, ela sempre procurou formas de sair daqui, conseguiu o visto, voltar, o visto deles venceu há um tempo. E aí, mais ou menos, eu estava no começo da faculdade e essa tia comentou sobre a possibilidade da gente reconhecer a cidadania, porque uma amiga dela já tinha reconhecido. Num primeiro momento, eu nem acreditei, porque era muito fácil, considerando que o italiano da minha árvore genealógica era o meu trisavô e minha trisavó, os italianos, né? Perdão. E por ser tão distante, eu não entendia que seria tão simples como ela tinha falado. Mas a gente levou a conversa tranquila lá na casa dela. Quando eu cheguei na minha casa, eu fui pesquisar. No que eu fui pesquisando, eu fui entendendo que realmente acontece e que, inclusive, na geração atual, a maioria das situações dos descendentes são justamente trinetos, são realmente distantes, ou então bisnetos, dependendo da idade. E aí eu fiquei muito entusiasmado, porque é um poder gigante. Você, de repente, você nasceu brasileiro, só que você pode se tornar um italiano. Para a Constituição italiana, a gente já é italiano mesmo antes de reconhecer. Mas, na prática, a gente se torna, porque a gente nunca sonha antes de saber dessa possibilidade. Com isso, eu fui me aventurando cada vez mais, como eu já estava na faculdade de Direito, eu já tinha uma facilidade maior com essas partes jurídicas, cartório, burocracia, e fui pesquisando, comprei livros sobre o tema, estudei um pouco da lei italiana sobre isso, e aí reconheci o processo da minha família. Na época foi um processo judicial, então ele é um pouquinho mais lento,
E ao final do reconhecimento, eu abria Tchau Brasil. Ou seja, uma vez que você já tinha feito para você, agora vamos começar a fazer para os outros também. Né? Isso Maneiro, mesmo. maneiro. Considerando, inclusive, que a via judicial, você pode colocar a família inteira, então eu acabei que eu assessorei boa parte da minha família. Uma parcela não quis fazer, mas a maioria quis, porque é vantajoso. E nisso a gente aprende muita coisa, aprende a lidar com cartório, aprende a lidar com as comunes, que são as equivalente à prefeitura lá da Itália. E aí, a partir do momento que você entende isso, fica muito mais simples. Uhum. Aí tem um detalhe que eu não sabia. Eu não sabia que você podia entrar com uma família toda de uma vez só. Eu achei que era só cada um entrava, ou tipo, primeiro eu tinha ouvido isso, tinha que ser, primeiro a avó tira e depois os filhos daí. Não, você pode ir de bloco mesmo. Não, pode todo mundo junto. Até mesmo se você pular uma geração. O que acontece quando tem um limite de geração, não é o caso da italiana, aí você precisa tirar, por exemplo, na portuguesa, é no máximo neto. Aí o neto tira, aí eu acredito que depois os bisnetos possam tirar. Na italiana, por não ter esse limite, você pode ir direto. Eu que sou trineto, se eu quisesse ir lá na Itália tirar a minha sozinha, eu poderia. Tranquilamente, sem problemas. Só preciso provar a árvore genealógica certinho. Por isso que também tem essa questão de importância de correr atrás enquanto os avós, bisavós estão vivos para a portuguesa. Né? Porque na portuguesa, se a tua tetravó, trisavó, enfim, a mãe da bisavó, trisavó, né? É isso. Uhum. Então vamos lá. Se a sua trisavó era portuguesa e a sua avó ainda está viva, a sua avó pode tirar e aí depois você tira por ser neto da sua avó. Isso. Aí se sua avó morre, você não tem mais essa conexão, não consegue mais tirar. Na italiana não tem isso. Eles são é sem limite. Bem gente fina nesse sentido. Isso, é bem menos burocrático, né? Bem mais tranquilo. Se acontecer, eu até esqueci o que eu ia falar, mas é nessa linha aí. Por acaso, se acontecer de todo mundo tiver morto, só tiver o trineto, você pode reconhecer tranquilo, é só levar todas as certidões conforme a lei pede. A gente vai passando esse tema aí. Beleza. Mas então, vamos recapitular aqui. Quem que tem direito à cidadania italiana por descendência? Qualquer descendente de italiano. O porém, que se encaixa em muitos casos de descendentes de trentinos, é que a Itália precisa ter se unificado e o território já precisava fazer parte da Itália. Normalmente, as famílias que estão mais localizadas em Minas, ou mais para esse lado de Minas, São Paulo, Rio, não tem tanto o problema do Trentino. O Trentino acontece muito no sul. Lá, diversos casos de pessoas que vieram acreditando que eram italianas, no papel elas ainda não eram, porque elas nasceram no momento em que Trentino Alto, o Reino de Trento era independente, não fazia parte do Reino da Itália, ou da Península Italiana. Entendi, então é desde a fundação da Itália de Nova Trento, como um país. Fica aqui meus pêsames, né? Oi? Residentes da cidade de Nova Trento, ficam aqui os meus pêsames, né? Mas então Mas desde a fundação da muito Itália como um país, né? A Itália como um país, tipo, a península inteira foi 1861, se não me engano, e aí para as partes do norte foi mais ou menos que ano, realmente não lembro. Eu também não lembro de data exatamente, mas é mais ou menos nessa linha. O que a gente vai analisar, se a pessoa tiver, são os documentos que ela já tem. Aí, a partir disso, a gente olha a comune em que ela nasceu. Na comune, a gente vai usar ela para ver se realmente fazia parte. Por quê? Eu citei Trento, mas Trento é só uma das situações, e também é a situação maior que acontece mais aqui no Brasil. Só que também existem outras comunes isoladas que, infelizmente, hoje fazem parte da Itália, mas antes não faziam. Ou no momento em que o antenato nasceu, não faziam, mas quando ele viajou já fazia, entendeu? Que é o caso de eles falarem que eram italianos, mas na prática, formalmente, eles não serem. Acho que eu respondi. Então, vale para considerar se ele é italiano ou não é quando o seu antepassado nasceu, e não se ele estava vivo na integração. Isso, é quando ele nasceu. Tá.
Já houveram diversas discussões sobre isso, e até foi pauta de ações judiciais, mas hoje já é pacífico, é quando ele nasceu. Uhum. Ah, E essa pode falar. seria, então, a via da descendência, né? Também, aí fica a minha pergunta, porque é um caso que a gente teve agora no Meetup de Floripa conversando, né? O colega já era cidadão italiano há mais de... Sabe, ele tirou a cidadania há mais de 20 anos, ele está casado com uma brasileira. Tem como pegar a cidadania italiana por casamento com um cidadão italiano também? Ou com uma Tem sim. cidadã italiana, vice-versa? Isso, tem sim. Normalmente, quando você já é casado, morando no Brasil por 3 anos, você já pode reconhecer a sua cidadania. Esse, inclusive, é o processo até bem mais simples do que pela descendência. Se você mora na Itália, aí, se não me engano, já reduz para 2 anos, e se tem filhos, é metade ainda, dos dois prazos, tanto dos 3, que aí viram 1,5, quanto para os 2, que viram 1 ano só. Ou seja, se você tem direito à cidadania italiana, você pode não apenas beneficiar a você e aos seus filhos, mas também ao seu Seu cônjuge, cônjuge. sua cônjuge. Isso mesmo. Tem uma questão que é importante ressaltar: a Itália não reconhece a união estável, é só o casamento mesmo. Então a pessoa tem que casar aqui no papel. Pode até se casar antes da cidadania sair, porque aí quando ela sair o prazo já vai ter contado. Já quando for transcrever a certidão de casamento lá na Itália, já vai estar com a data que se casaram aqui, entendeu? Então conta a data da união formal no cartório e documento, não o Isso, ajuntamento, tá? E isso. outra coisa que eu acho que é importante falar, né, que a gente, pra gente é básico, mas para muitas pessoas elas não conhecem isso. Se você tem um cônjuge que tem o passaporte, por mais que você não tenha o passaporte, você ainda está dentro desse prazo, você consegue um visto para ir junto como casado, certo? Você só não consegue o Exato. passaporte. Porque muita gente ainda acha que para você morar ou estar lá, você tem que ter o passaporte do país. Não, você precisa ter um visto. Então, você Isso. estar casado já te dá o visto, só não te dá o papel. Isso mesmo. Exato. Então, assim, se você tendo a cidadania italiana, o dono do passaporte italiano pode se mudar para qualquer país da União Europeia, Schengen, assim, Suíça também, enfim, toda a região ali, praticamente toda a Europa, você consegue se mudar só por ser cidadão europeu, não precisa de emprego, não precisa de oferta, não precisa de oferta de emprego, não precisa de investimento, não precisa provar que, sei lá, tem um trabalho remoto, enfim, não precisa de nada disso, só por ser europeu você pode ir lá e pode se registrar para morar no país. E aí, para o seu cônjuge e para os seus filhos dependentes, você pode pegar um visto de reunificação familiar, né? Então, você consegue trazer eles. Aí vai depender de país para país quais são as condições exatas desse visto, né? Você pode trazer, sei lá, pais também, ou ser só filhos e esposa, ou você pode trazer mais alguém, enfim. Mas, com via de regra, filhos menores de idade e a esposa barra marido consegue trazer tranquilo. Isso mesmo, Então, certo? E até para quem vai reconhecer a cidadania presencialmente na via administrativa, o cônjuge pode ir e permanecer naquele prazo de 90 dias que todo turista pode permanecer, se ele for brasileiro. Aí o problema é que se a cidadania demorar mais de 90 dias, ou se eles escolherem permanecer lá, aí o cônjuge teria que ir atrás de um outro visto, alguma coisa nesse sentido. até sair a cidadania. Isso. Ok. Cara, a gente falou aqui a questão de se mudar para a União Europeia, né? Acho que a gente pode, antes de falar do custo, de como funciona o processo e tudo mais, falar um pouco das vantagens mesmo, né? Por que a pessoa gostaria de ir atrás da cidadania italiana, né? E acho que o primeiro motivo a gente já falou, você pode se mudar para qualquer país da União Europeia, você, além disso, não só se mudar, mas você consegue estudar, né, em qualquer país da União Europeia com menos burocracia, consegue investir com menos burocracia, consegue abrir empresa com menos burocracia. Absolutamente tudo que você for fazer dentro da União Europeia vai ser mais barato com menos burocracia se você é um cidadão do bloco, né? E em diversos... perdão. Manda. Não, e em diversos outros países fora do bloco europeu também, né? Igual eu citei a minha tia, que mora nos Estados Unidos, tem uma facilidade maior para tirar o visto, tanto de investidor quanto qualquer outro visto, porque eles, querendo ou não, eles têm pode ser, né, que eles tenham, dependendo do funcionário, algum preconceito com o latino-americano. Então, se é um europeu, fica muito mais fácil para você conseguir. E nem só a nível de preconceito, a nível, por exemplo, de necessidade de visto de turista, né? O passaporte italiano é aí um dos mais fortes do mundo, você consegue entrar sem visto como turista para os Estados Unidos, só tirar via ESTA online.
A Europa tem Canadá, acesso a CUNA, né? Que é Canadá, United States, New Zealand e Austrália, né? Que eles chamam de CUNA. Isso. Então, exato. Também pra México onde agora que- está pedindo visto para brasileiro, ainda consegue entrar o italiano. Japão, se se não me você engano, tem, se também. você tem brasileiro e italiano, para que país que você precisaria de visto? Alguns Fora. países que, tipo, pedem visto para absolutamente todo mundo, como China ou alguns países da África, tipo, super Tipo, fechado. Eritreia, uau. Eu vou até testar aqui. Ah, não, o caso da Rússia a gente pode entrar com brasileiro, né? Brasileiro pode entrar na O Rússia. Brasileiro pode. italiano, Europeu se não não me consegue. engano, eles Italiano não vai dar pau. aceitam. É um dos poucos países onde o nosso passaporte leva vantagem em relação ao europeu. Isso, é mesmo. É um dos poucos casos, né? Mas realmente, por o passaporte brasileiro também ter um potencial grande, os dois juntos, os dois somados, ficam muito fortes. Você pode entrar em quase todos os países que a gente tem interesse normalmente. Exceto alguns da África, Afeganistão, mas são nos que nós normalmente não queremos entrar. Exato. E também tem outro ponto, né? Agora, no momento de gravação desse podcast, dia 19 de novembro, a Polícia Federal parou de emitir passaportes brasileiros, estão sem fundos, algo assim que eles falaram. E aí, se você não tem passaporte e está querendo viajar para a Europa, se ferrou. Você não consegue, né? Você pode Bem ainda no viajar, final do sei ano. lá, você pode viajar para, sei lá, Uruguai, Paraguai, enfim, que você consegue entrar no RG, né? Mercosul, basicamente. Mas para a Europa, não dá. E se você tivesse um passaporte italiano, né, a Itália não parou de emitir o passaporte. Quem parou de emitir foi apenas o Brasil. Né? Você ainda pode pedir um passaporte italiano numa das embaixadas, consulado, enfim, né, para fazer essa retirada. Então é um, é um seguro, é um plano B desse tipo de coisa. Não sei. Isso aí do passaporte foi um negócio que, quando eu vi essa notícia, eu até te mandei ontem, não sei se você já estava sabendo quando eu te mandei, mas tipo, o Brasil parou a emissão de passaporte porque não tem mais dinheiro, sendo que você paga a taxa para emitir o passaporte, não entendi mais o que foi que aconteceu ali. Eu olhei e falei, cara, isso aqui é aquela coisa que a gente vive falando. Você tem que ter o plano B antes dele ser necessário. Então, assim, talvez eu precise. Talvez você precise para o quê? Para fugir de um país que colapsou. Tá, então é importante. Tipo, não é assim, talvez eu precise de um cortador de unha. Tá, e se eu for comprar amanhã? Tá, não é o fim do mundo. Agora, e se eu precisar sair daqui e não tem por algum motivo? Tá, é isso, você se ferrou gigantescamente. Então vai atrás. Vai já vendo, vai já despachando, porque também é um processo. O italiano, pelo que eu sei, não é assim muito rápido exatamente, né? Leva um certo tempinho. Então, já vai encaminhando, cara. Já vai botando isso para rodar, porque o dia que você precisar, tá lá, né? Verdade. Aproveitando que falou um pouco de prazo, vocês já querem falar sobre isso? Antes disso, alguma outra vantagem do passaporte italiano que a gente não mencionou aqui, mas você acha que vale a pena mencionar? Cara, às vezes se você quer estudar fora, tem outras facilidades também, principalmente dentro da Europa, até mesmo dentro da Itália, a gente tem mais bolsas, umas facilidades. Abre um leque de oportunidades, porque além de ser brasileiro, você também vira italiano, entendeu? Então, todos os direitos que os italianos têm, você tem, e todos os direitos que o brasileiro tem, você também vai ter. Realmente, muita gente também gosta da aposentadoria. Ao invés de se aposentar na aposentadoria pública aqui no Brasil, eles passam a residência para a Itália e se aposentam pelo INPS lá da Itália. E aí você ganha em euros. Se você já tem planos de morar lá na Europa, é muito bom. São uma série de outros detalhezinhos, mas os principais são esses, de você poder entrar em qualquer lugar, morar em quase todos os lugares também, principalmente os lugares em que a gente tem vontade de morar. E aposentadoria, você pode dar uma geoarbitrada também, dependendo do seu objetivo. Maneiro. Bom, creio que é isso então, né? Já fizemos o pitch de por que você deve querer fazer isso. Agora vamos lá então. Antes da gente, eu sei que você está querendo puxar um negócio, mas é que eu tô com uma pergunta na cabeça que eu acho que algumas pessoas vão ter, que é, tá tendo uma onda mais nacionalista, mais anti-imigração na Itália agora. Existe uma chance dessa história de passaporte por descendência, sem limite de geração, cair, ou tá lá na Constituição, acabou, não tem o que fazer? Olha, eu não sou muito entendedor de geopolítica, mas eu sei que o posicionamento da direita italiana é contra outros tipos de cidadania, a não ser jus sanguinis. Eles chamam de cidadania fácil, as cidadanias por outros motivos. A jus solis, que é quando nasce no local. A preferência deles, até para reduzir a imigração,
é a cidadania por descendência mesmo, porque daí só quem é descendente pode reconhecer. Tá, então não existe discussão de alguma forma retirar isso. Porque é uma coisa que eu imagino que algumas pessoas pensariam. Eu pensei, bom, cara, se sobe muita demanda por isso, especialmente de brasileiro, e sei lá, o pessoal lá fica puto, estão ouvindo os brasileiros que roubaram nossos empregos, vai começar a tentativa de derrubar isso. É real falar disso ou é loucura? Eu só queria tirar isso da frente antes da gente. Pode ser que venha acontecer no futuro, mas hoje a direita tem um posicionamento muito firme de que não é a favor do jus solis. A esquerda também. Há algumas fake news, algumas mentiras que são espalhadas de que a esquerda é menos favorável, que eles defenderam o direito à cidadania jus scolae, que é para quem estudou, fez o ensino fundamental lá. Só que isso aí já foi discutido, não passou, e também seria mais um complemento, não ia substituir, entendeu? Lá na Itália eles são bem unânimes quanto ao direito à cidadania por descendência, né? Jus sanguinis, que a gente sabe. Aqui, então, acho que vale também perguntar uma outra coisa, antes da gente entrar no processo. Como que é a situação de dupla cidadania? É possível? Eles deixam? Sim. Tanto o Brasil quanto a Itália liberam tranquilamente para você ser um ítalo brasileiro. Da mesma forma que Portugal também libera você para ser um luso brasileiro, Itália é tranquilo, não vai enfrentar problema. Perfeito. Bom, então acho que a gente pode falar agora um pouquinho de como funciona mesmo para fazer isso, né? Então, vamos lá. Você mencionou via judicial, via administrativa. Para começar, o que é isso? Quais são essas vias? A via administrativa, eu até falo que são 3 vias, que a via administrativa ela é dividida em 2 formas. O consular, que é por consulado, e a via direto lá na Itália pelas comunes. Hoje a via consular tem sido a mais lenta de todas porque a fila é muito grande. São Paulo, por exemplo, é 10 anos de espera, é uma coisa muito, muito difícil de alguém ter motivação para seguir por essa via. O que acontece é das pessoas começarem lá pelo consulado para entrar com uma outra ação judicial que a gente fala depois na via judicial. E dentro da administrativa a gente tem direto na comune. Hoje é a mais rápida de todas. A gente tem esse contraponto, ela é a mais cara porque precisa de ir presencialmente. Quando você escolhe uma comune boa, um lugar bom para você reconhecer sua cidadania, leva em torno de 3 meses a partir do momento que você está lá. Você pode até já sair com o passaporte depois da cidadania, porque o pessoal acaba que associa um ao outro, mas primeiro a gente reconhece a cidadania e depois pede o passaporte. Muitas vezes, nesses 3 meses, dá até para sair já com o passaporte. E a via judicial é normalmente quando você precisa questionar a lei italiana, questionar se ela está funcionando direito. Quando você vai iniciar normalmente a sua cidadania, em tese, é só administrativamente. Mas como as filas dos consulados levam em torno de 10 anos, algumas até mais rápidas, tem situações que levaram 3, 2 anos, mais antigas, eu não sei se tem alguma atualmente funcionando. Parece que o do Rio de Janeiro deu uma acelerada, teve algumas mudanças, mas eu não sei se foi significativo, para ser bem sincero. Foi recente isso. Então nem deu tempo de testar. Mas como essas filas são enormes, normalmente a gente entra com uma ação judicial lá na Itália, e aí o juiz vai julgar e vai considerar que aquela fila é ilegal, porque há um prazo legal previsto na lei italiana e não pode ser abusivo igual 10 anos, 6 anos, 5 anos. Como a gente mostra que a nossa vez vai chegar daqui a 8, aí o juiz já entende que aquela fila é ilegal e não é decreta, mas ele determina que a sua cidadania seja reconhecida. Aí o consulado é obrigado a te passar na frente. E outra possibilidade de via judicial, que inclusive hoje só tem a opção judicial, você não pode ir por consulado, é até o nosso caso, da minha família. Que na linha genealógica do italiano até chegar em você, tinha uma mulher que teve um filho que nasceu antes de 1948. De acordo com a lei italiana, até antes de 1948, as mulheres não tinham o direito de transmitir a cidadania. Então, formalmente, elas não passaram essa cidadania para os filhos. Mas
judicialmente, é unânime na Itália que todas as mulheres têm o mesmo direito que os homens tinham naquela época. Então, pela via judicial, já é reconhecido tranquilamente, também pacífico. Nunca teve nenhum tipo de problema nesse sentido de algum juiz não aceitar. É até meio tosco, né? Tá meio imoral você não passar o direito para a mulher e para o homem nos tempos atuais. Na lei da época, tudo bem, né? Mas hoje é difícil. Então é só uma causa ganha que, tipo, tem que ir lá achar e falar, era ilegal lá naquela época, agora vocês podem só oficializar, mas por algum motivo eles não passaram alguma lei já oficializando a todo mundo e meio que falaram, tá bom, entre na justiça aí. Isso. Dá trabalho para juiz mesmo. Isso mesmo. É uma formalidade, na verdade. É tipo causa ganha, né? Tipo, entrar contra o processo contra o SUS para ter um remédio que não tem. É tipo, você tem que entrar lá e você vai ganhar, só tem que fazer isso. Isso mesmo. Entendi. Então, para esses... Eu esqueci de falar o prazo da via judicial. Antes do mês 7, normalmente demorava em torno de 2 anos. A gente teve porque todos os processos, eles iam lá para Roma, para a capital, e eram julgados lá. Como era meio uniforme, todos os juízes eram iguais, o prazo era normalmente uniforme. Existem situações que são bem mais rápidas, tem casos daquela época que foram em 4 meses, 5 meses, só que a média geral era 2 anos, o que acontecia é que ficava em torno disso. Com essa mudança, agora o julgamento vai ser feito na província que a gente chama de dante causa, que é o italiano da árvore genealógica, nasceu, na província em que ele nasceu. Então, há uma variedade maior, principalmente se você for um dos primeiros casos naquela província. Vai ser mais rápido, normalmente, porque a fila é menor. Mas, atualmente, o prazo deu uma diminuída. Eu coloco aqui que é mais ou menos de 1 ano e meio a 2 anos, enquanto antes o geralzão era 2 anos, a gente ganhou aí uns 6 meses nisso. Ainda continuam tendo os pontos fora da curva, que algumas pessoas divulgam e etc., que em 4 meses está reconhecida, mas é uma coisa que eu não acho legal criar expectativa, porque é bem fora do convencional mesmo. Entendi. Em ambas as vias dá para fazer aplicação para a família toda ou é só para judicial? Não, só na via judicial. No consulado, se você quiser, também você manda a sua pasta inteira. Mas se você for direto na Itália, é um processo por vez. O que pode acontecer é que, por exemplo, se eu reconhecer a minha cidadania, eu sou o trineto da italiana e do italiano. Se uma tia minha quiser reconhecer, a depender do oficial da comune, dependendo do entendimento dele, ele pode usar a minha pasta para reconhecer o da minha tia tranquilamente. A minha tia só complementa com as certidões dela e aí já usa as minhas mesmo tranquilamente. Entendi. E a administrativa, quanto tempo que tá saindo, então? A administrativa no consulado é aquilo que eu tinha falado, de 8, 9 anos. Lá, direto na Itália, cerca de 3 meses. Aí é importante você ter uma assessoria, porque são raras as comunes que são rápidas. Infelizmente, tem situações que levam 1 ano, 2 anos, aí já não compensa. Eu acho que até 6 meses talvez já não vale a pena, considerando que você vai gastar muito mais do que na via judicial, alguma coisa nesse sentido. Mas nas comunes boas, 3 meses. Entendi. Então, assim, pegando todas essas diferentes maneiras, vai variar entre mínimo 3 meses até potencialmente os 10 anos, só que no caso dos 10 anos dá para pegar para acelerar o processo via judicial. Isso mesmo. Você consegue dizer mais ou menos quais são as regiões que tem essas comunas boas? Porque volta e meia quem tem, às vezes, sabe da onde veio os parentes e tudo mais ou menos tal região, só para a galera ter uma noção. Você entrou em um tema importante aí que você passou meio de satélite. Na verdade, eu não sou obrigado a reconhecer na comune em que o meu dante causa veio. Eu posso escolher a comune que eu quiser. Eu vou onde eu quiser, tudo faz. Do outro lado do país, que isso exploda. Qualquer lugar. Legal. Então você só precisa saber quais são as boas e falar, vamos passar um tempo lá, então. Isso mesmo. Só que vai ter um custo você passar um tempo lá. Eleva um pouquinho os gastos se você comparar com as outras vias. Nossa, então eu tô imaginando já que deve ter umas rápidas e pequenas, que deve ter tipo uma ilha de brasileiro lá constantemente esperando
Deve ter isso, deve ter algumas Isso mesmo. promoções mais rapidinho que deve ter Normalmente, 200 brasileiro a qualquer momento num certo bairro lá que é o baratinho de ficar, que os fiscais já sabem que é tipo, vamos lá. Normalmente acontece isso mesmo. As comunes rápidas são as menores, que têm menos população, e acaba acontecendo que o oficial cuida mais de descendentes de brasileiros e argentinos, que são onde tem a maioria, do que da própria população, porque não tem tanto serviço. É bem comum isso. Maneiro. E, cara, falando assim dos custos, né? É algo que, claro, vai depender, né? Não, esses processos geralmente não dá para fazer um preço padronizado para absolutamente todo mundo, porque a complexidade, até mesmo de achar os descendentes, etc., varia. Mas, assim, um parâmetro geral, digamos, para essas diferentes vias, por mais ou menos quanto sai, sabe? Por baixo e por cima, digamos. Uhum. A gente gosta de separar em duas fases. A fase de preparação dos documentos aqui no Brasil e a fase em que a gente efetivamente manda esses documentos para começar o processo. Aqui no Brasil, eu acredito que, porque o processo é dividido da seguinte forma: você primeiro emite todas as certidões de você até chegar no italiano, inclusive a certidão lá da Itália, tanto nascimento, casamento e óbito, quando for a situação, a não ser um outro caso da via judicial, que é quando você sabe que o juiz não pede os óbitos. Acontece muito, é bem frequente dos juízes entenderem que se a pessoa nasceu há 100 anos atrás, ela já está morta, não precisa de levar uma certidão comprovando. Aí, nesse caso, você vai emitir uma a menos e preparar uma a menos. Depois que você emite, você vai precisar corrigir os erros. Como eram certidões antigas, normalmente sempre tem muitos erros. No próprio cartório, na maioria dos casos, eles corrigem. Você leva um outro documento e fala: olha, tal data aqui nessa certidão é errado, eu tenho isso e isso para provar, e aí ele vai lá e já corrige. Quando acontece do cartório se negar, aí você tem que entrar com uma ação judicial aqui dentro do Brasil, com um advogado aqui dentro do Brasil, para um juiz do Brasil decidir que o cartório é obrigado a corrigir o erro deles. Aí já entra em outro caso. Normalmente você não vai precisar, vai ser tudo via administrativa mesmo. Depois que você corrigiu esses erros, você vai precisar... O quão comum é isso, só para a galera ter uma noção de corrigir os erros? De ter erro e do erro importar, porque, tipo, a gente sabe que o vô não nasceu em 27 de outubro, ele nasceu em 28. Importa. Depende muito da situação, sabe por quê? E o quão difícil, o quão normal você ter que entrar nesses processos e tudo mais. Judicial, né? Normalmente, quando se trata de uma certidão de casamento ou de óbito, quase sempre o cartório vai aceitar, é difícil de negar. O problema é quando erra o nome da pessoa no nascimento dela. Aí você tem uma certidão de nascimento escrito de uma forma, o nome dela, na de casamento e na de óbito está escrito de outra, na carteira de identidade está escrito de outra, e só o nascimento que está errado. Nesses casos, o cartório costuma negar, e aí ele fala que, tipo, cara, é o primeiro documento que ela teve, não tem como a gente corrigir, você tem que corrigir todos os outros. Aí você vai analisar, em alguns casos ainda compensa corrigir todos os outros, por se tratar de documentos antigos. No meu caso mesmo, a minha bisavó, Filomena, ela, no nascimento, se não me engano, estava escrito Filomena. Aí, em todos os outros documentos gerais, estava Filomena. A gente teve que corrigir as outras duas certidões, porque o cartório que fez o nascimento não quis corrigir. Nessas situações que eles costumam negar. Todas as outras, eles costumam ser bem tranquilos, porque eles sabem que naquela época era difícil de ter uma certidão correta, entendeu? As pessoas faziam meio mal feito. Eu tô pensando que eu tenho isso, porque o meu Rafael tem trema no E, mas os meus documentos oficiais, CNPJ, CPF, etc., não tem. Então, o meu RG não tem. Mas eu gosto assim, as outras certidões acho que tem, mas eu teria esse problema, para vocês terem uma noção. Por ser mais atual e você tá vivo, eu acredito que os cartórios aceitariam. Era só você ir lá e explicar. Vai depender. Vai depender da posição do cartorário, do oficial, né, ou da oficial. Já aproveita enquanto está vivo, né? Mas se bem que depois não teria muito que o Rafa poderia fazer, né? Teria que ficar para os netos e tudo mais. Mas, bom, e beleza, corrigir os erros, tudo mais, aí quais os próximos passos de custos? A depender do valor do dólar, a gente normalmente aqui no escritório, do euro, perdão,
a gente normalmente faz um cálculo para ver se compensa a gente traduzir no Brasil ou traduzi-lo direto lá na Itália. Se a gente traduz na Itália, se for a hipótese que sai mais barata, depois a gente apostila, e aí os apostilhos podem ser apostilados direto lá na Itália. Se não der para a gente traduzir lá na Itália, a gente vai apostilar primeiro e levar apostilado para eles traduzirem. Entendeu? Então, essa ordem pode mudar. Ou apostila primeiro e traduz depois, ou traduz primeiro e apostila depois. Depois disso, se você for fazer direto na Itália, leva os documentos para a Comune, só chegar lá e avisar que você quer começar. Se quiser pela via judicial, manda todos os documentos para o advogado e perfeito. Certo? Entendi. Aí, agora falando dos custos, né? Você queria... É isso? Isso. Normalmente, quando você paga uma assessoria para ela te dar toda essa facilidade e todo esse know-how a mais de qual que vai ser a forma mais barata, qual que vai ser a forma mais rápida, normalmente gira em torno dos R$ 5.500 nessa primeira fase. Se você colocar mais familiares para fazer, vai sair mais barato, né? Normalmente todos vão reconhecer, todos vão precisar de mais ou menos as mesmas certidões, aí contrata uma assessoria para cuidar disso, e a assessoria vai usar o know-how, vai preparar os documentos e vocês dividem dentro da família. Depois que você manda lá para a parte do reconhecimento efetivamente, tanto o judicial quanto o administrativo direto na Comune, aí vai depender muito do preço do advogado, né? Porque daí já vira uma questão de honorários ou dos custos que a assessoria vai fazer. No nosso caso da Tchau Brasil, a gente tem uma advogada que ela é advogada ítalo-brasileira, reconhecida aqui e lá, e aí ela vai dar o valor dela para essa situação. Para a fase judicial, nós temos atualmente um advogado que ele é só italiano. Aí vai ter um intermédio meu ou de uma outra parceira da Tchau Brasil que vai ficar ajudando vocês a se comunicarem, passar as informações. Eu vou até acessar agora aqui qual que é o custo exato que eles estão cobrando, porque daí já fica mais prático para vocês. Isso, daí a gente consegue fazer um short só com os 30 segundinhos ali dos preços para botar no Insta, no YouTube depois. Mas boa. Essa parte de legalização, de tradução juramentada, apostila e tal, é um saco, é uma merda, mas tem que fazer. Se você vai para um país que não é do Mercosul, ou se você vai para um país que não é Portugal, vai ter que fazer tradução juramentada de tudo, basicamente. Ou sei lá, você vai para Angola, mas é raro. E volta aquilo que a gente fala, começa a fazer logo. E quando você precisar, também tem outra coisa, né? Tem outra coisa também que é importante lembrar. Quando você começar a pensar que você realmente precisa, provavelmente outras pessoas vão ter ideia ao mesmo tempo. Então, vai despachando já agora. Que nem agora, voltamos aquele negócio do passaporte do governo federal agora, né? Pô, agora todo mundo começou a pedir um monte de coisa, explodiu a demanda de passaportes e tal, caiu a casa. Porque todo mundo começou a pensar, pô, talvez eu queira ter um passaporte, e depois que o Lula ganhou. Amados, tô há 1 ano falando quase 2 anos falando de 7, e tô já uns 6 meses falando, gente, essa eleição acabou, velho, começa já a pensar pra sair. A gente viu isso, inclusive, nos nossos atendimentos, né, a galera falando com a gente, não sei, tô esperando o resultado da eleição, vamos ver e tal. Cara, quando saiu o resultado, todo mundo saiu correndo, então vai demorar mais o processo, comecem isso aí logo. Mas enfim, só tava fazendo sala enquanto o Gabriel tava puxando o número lá. Já consegui encontrar aqui. Na via judicial, normalmente um requerente a gente tá girando em torno de 3.000 euros, aí vai depender da cotação do dia. Na extrajudicial, com a doutora Lina, tá em torno de 2.100 euros. A via judicial tem esse acréscimo porque a gente adiciona até alguns familiares a mais, dependendo da situação, entendeu? Beleza. Aí compensa. Isso é por pessoas, entrar de família de bloco é mais barato, tem desconto se for de galera. Sim, na verdade não é nenhum desconto. A gente tem um acréscimo dependendo do número de pessoas que vai, só que como você vai dividir entre todos os familiares, sai muito mais barato, entendeu? Ao invés de você sozinho pagar os seus
13.000 euros, vamos supor, se você coloca 3 familiares que sejam, é um número baixo, aí já fica 1.000 para cada, já fica muito mais tranquilo. Na via administrativa, a gente já não tem essa ajuda, né? Porque para cada situação, a gente até tem um desconto, se for de mais de uma pessoa, só que não é, no caso da judicial, chega a ser desproporcional, porque fica muito barato quanto mais pessoas você coloca, entendeu? Agora, na administrativa, vamos supor que vão 2, vai ser 2 de 2.100, aí a gente coloca um desconto de 10%. Entendeu? Então, se você for tirar, chama toda a família, os parentes e tudo mais, que vai ficar mais em conta. Uhum. Principalmente na fase de preparação dos documentos, porque normalmente são todos os mesmos documentos, só vai mudar o nascimento de um, o nascimento de outro. Já agrupa a questão de tradução juramentada, apostilamento e tal. E, cara, esse é um fator que também é importante para a parte de legalizações, não, de imigração, geralmente, né, que esses documentos que vai apresentar não podem ser mais antigos do que tanto, sei lá, do que 90 dias. Isso vale mais, por exemplo, para questões de, sei lá, antecedentes criminais e tal. Tem algum documento, assim, que você tem que fazer logo antes de iniciar o processo, que é mais sensitivo nesse quesito de data? Tipo, expira depois de um tempo, então esse aqui deixa por último. Então, até pouco tempo atrás, a Itália, na verdade, alguns oficiais ainda têm esse entendimento, mas antes era algo formal mesmo, legal. Você tinha que terminar a sua pasta e começar o processo dentro de 2 anos, porque antigamente não existia ainda o apostilamento diário, ao invés de a gente apostilar, a gente ia lá no consulado e autenticava, fazia tipo uma espécie de autenticação no consulado. E essa autenticação, ela tem o prazo de 2 anos. O apostilamento, formalmente, legalmente, não tem. Só que alguns oficiais mais chatos ainda têm esse posicionamento de que tem que ser 2 anos. Então, se você conseguiu concluir tudo, mandar para a Itália antes de 2 anos, tranquilo. Se tiver passado, escolhe uma comune boa, porque se for uma ruim, pode acontecer de você precisar de ir atrás dos documentos de novo. E na via judicial, já é pacífico também, que não tem esse prazo. Porque na via judicial, os juízes entendem muito mais da lei do que na via administrativa, que acaba que é um oficial que vai fazer, e na Itália nem todos os oficiais são concursados. Uma boa parte, principalmente no sul, são indicados por políticos da região, igual em alguns cargos de indicação aqui no Brasil. Competência, né? Garantir que o pessoal é técnico, bem formado e tal. O que não significa que todas as comunes do sul são ruins. Algumas são boas, até porque lá é mais barato. Só que pode acontecer de você pegar alguém que não entende, aí vai demorar por ele não entender, e às vezes por ele achar que entende e fazer tudo errado. Entendi. Então, ok. Os documentos todos que tem que juntar, então, no final das contas, são as certidões de nascimento, certidões de casamento e, para os que estão falecidos, já as de óbito, certo? Isso. São esses 3. Fora isso, existe também só que aí já é bem mais simples. É a certidão negativa de naturalização do italiano. Hoje, eu acho que eu nunca peguei nenhum caso que a gente percebeu que o cara tinha se naturalizado. É muito raro. Naquela época, eles vieram por volta de 1900, a sua maioria, e eu acho que eles nem comentavam sobre isso. Às vezes, em algum, tipo, numa carteira de identidade dele estava escrito que ele era brasileiro, mas quando a gente vai ver na prática ele não era, foi algum engano, entendeu? Então se o antepassado se naturalizou como brasileiro, ele não passa mais o direito da cidadania italiana? Na época não tinha dupla cidadania? Ele não, na época não tinha mesmo. Ele não tá. passa a partir do momento em que você, por exemplo, se ele se naturalizou brasileiro e você nasceu, o filho dele nasceu depois, aí ele não passou para o filho. Agora, se os filhos já estavam nascidos, aí tranquilo, transmitiu tranquilamente. Entendi. Essa é uma outra sacanagem, assim, de... Por isso que é importante verificar, né, se tem direito ou não fazer esse processo direitinho, que às vezes acha que tem, talvez numa dessas roda, né? Igual eu falei, é muito raro esses casos de naturalização daquela época. Mas uma coisa que estava em discussão era a tal da grande naturalização. Porque aqui no Brasil teve uma data
em que o governo brasileiro naturalizou por automático todos os estrangeiros que estavam aqui. Isso é ilegal porque a lei brasileira não vale lá na Itália. Só que um promotor, 2 promotores, alguma coisa nesse sentido, estavam entrando com ações para negar essas cidadanias quando elas eram passadas lá na via judicial. E aí acabou que atrasou um pouco essas cidadanias. Hoje já pacificou de novo, só atrasou para quem estava na situação, mas já está bem tranquilo. Saquei. Isso é uma coisa assim de cidadania que é foda, essas pequenas burocracias que às vezes tiram o direito. Por exemplo, eu tenho a cidadania austríaca via do meu avô, tá ali embaixo, inclusive eu tô aqui na casa dele agora. Eu tenho a cidadania austríaca dele e ele também, assim, ele nasceu em Budapeste, né? Nasceu na Hungria de um pai húngaro. Então eu fui atrás para ver também se, pô, será que não tem o direito da húngara também? E a gente foi atrás, eu conversei com o consulado e tal, e aconteceu que, como o meu pai não nasceu dentro de casamento, né, ele nasceu tipo, fora de casamento, a Hungria requisitava que, para aceitar essa cidadania por descendência, o meu avô e a minha avó teriam que ir fisicamente lá no consulado mais próximo, no caso seria São Paulo, para atestar que, não, esse daqui é o nosso filho, ele realmente é da gente. E assim, pô, meu avô tá com 80 e poucos anos, a minha avó também tá idade avançada, em cadeira de rodas, né? Então seria uma situação incrivelmente dificultante. Então acabou que, deixa isso aí, foda-se, né? A austríaca já tá bom, mas né, esse tipo de coisa... também de passaporte exótico, né? Passaporte húngaro. Europeia também, né? Mas ia ser exótico, né? Tipo... Não, tem uma cidadania por descendência. O pessoal já pensa, tipo, Espanha, Portugal, Itália, etc. Você não fala, você fala Hungria. Mas louco, só se o cara metesse uma Lituânia. Você fala, você chegou a ver se te dava vantagens, considerando as 2 nacionalidades que você já tem? era só pra ter papo, certeza. Era só pra dizer que eu sou austro-húngaro. Conversa austro-húngaro Austro-húngaro brasileiro. O que o cara vai ganhar? Mas só porque não dá vantagem nenhuma. Só porque ia ser o meme do eu sou tão libertário que eu sou austro-húngaro. Só pelo meme. Mas infelizmente não ia dar nenhuma vantagem, essa era a questão, tipo, ia ser um trampo do caralho pros meus avós, e enfim, daí a gente deixou morrer isso aí, mas é uma dessas questões, né, que é importante ver. Um outro fato que, assim, eu já sei a resposta, mas é importante clarificar para quem talvez não saiba, ou tenha essa dúvida em mente, a pessoa precisa saber falar italiano para tirar a cidadania italiana por descendência? Por descendência, não. Na cidadania por matrimônio, eles fazem sim uma prova, mas por descendência, não. Porque pela descendência, de acordo com a Constituição da Itália, você já é um italiano, então não importa qual língua você fala. Uhum. E para o casamento, imagino também, a de naturalização também precisa ter o teste de italiano. Qual o nível de italiano que eles pedem? Deixa eu confirmar para a gente. Eu não lembro, eu acho que é B1, mas eu não tenho certeza. A B1 é suave. Para quem não conhece o sistema europeu de línguas, né, você tem 6 níveis aí de idioma, tipo o A1, A2, B1, B2, C1, C2. A1 é o cara iniciante, tá começando aí a pegar algumas palavras, um vocabulário básico. C2 é o cara que consegue revisar um dicionário e apontar que não, tem um erro aqui, sei lá, na definição da palavra você tal. daria aula para um natural. É isso mesmo, é B1. Tá? Já confirmei. B1. Então é suave. Não... Sim, eu acho que nunca aconteceu, Opa, perdão, pode falar, Rafael. B1 na prática é tipo o suficiente para você conseguir fazer um pedido no McDonald's, alguma coisa assim. Isso. Nunca aconteceu, pelo menos não que o cliente tenha me falado, de ele reconhecer e não conseguir naturalizar a esposa por conta da língua. Ok. É bem simples. É porque no tempo todo dele fazer todo esse reconhecimento é tipo, mano, baixa um Duolingo aí, vai fazendo uns... É verdade. Entendeu? Já vai demorar mesmo, vai encaminhando, né? Não é como se fosse pego de surpresa, tipo, puta merda, sou italiano. Do nada eu preciso... Uhum. E acho que vale mencionar também, assim, para quem tá numa situação como a minha, por exemplo, que tem uma cidadania europeia que não é italiana, não vai adicionar muita coisa a mais se você tiver também, ou enfim, se quiser pegar, mas é um seguro, né? Então tem, por exemplo, a Alemanha ou a Áustria, são 2 países que, se você quiser pegar mais uma cidadania,
é um processo extremamente burocrático. Extremamente burocrático. Você tem que, assim, mandar uma requisição oficial lá para eles, para pedir oficialmente, falando que, ó, eu vou ter esses problemas aí se eu perder a sua cidadania ao adquirir a outra nacionalidade. Você tem que explicar por que você quer adquirir a outra nacionalidade. É um processo, assim, horrível. E eu lembro que eu cheguei até a conversar com um alemão, assim, que ele tava morando no Brasil já há um tempo, e aí ele foi ver e tal, conversar com o consulado, e foi, sei lá, 6 pessoas que o pedido foi aceito pro Brasil. Tipo, tem mais do que 6 alemães morando no Brasil, com certeza. Pessoas que tentaram se naturalizar e tal, então é algo bem, bem, bem fraco, assim. Então, tem esse tipo de restrições que, às vezes, pegar uma cidadania italiana pode valer a pena, ou às vezes, sabe, 1 ou 2 países com visto a mais que você pode acessar, mas pensando a nível de plano B, pensando a nível de seguro, plano C e tal, também tem as considerações em relação ao futuro da União Europeia. A gente já viu o Reino Unido sair da União Europeia, a gente tem aí alguns países mais conservadores também, tipo a Hungria, a Polônia e tal, que batem de frente com a União Europeia em muitos temas, e a gente está vendo também uma crise econômica, né, a nível da União Europeia. Não é algo tão fora das possibilidades você ter um colapso econômico que cause, assim, uma balcanização, basicamente, da União Europeia. Se a Alemanha quebra, por exemplo, quebra a União Europeia. Né? Então, ter passaportes de países diferentes ali também garante que, caso algo aconteça, você ainda teria acesso a, no mínimo, aquele país e países mais associados. Né? Então, Caso a é o que em Alemanha alguns quebre, casos pode caso a valer a pena. Alemanha canse de pagar a conta, né? Que é o que eu acho mais provável. Tem esse ponto também. Eles fizeram já vários presentes muito, muito generosos para a Grécia e para esses países aí. E assim, diga, Gabriel, você ia falar alguma coisa? Não, eu só ia fazer um adendo nesse tema. Havia até um pouco dessa preocupação até poucos meses atrás, porque a presidente atual da Itália, a primeira-ministra atual da Itália, ela é de um partido de direita e alguns membros desse partido, eu não sei se ela, se posicionaram de forma contrária à União Europeia. Depois que ela se tornou primeira-ministra, eu até vi uma declaração dela de que ela não é contrária, não há nenhum problema. E o presidente, que é o Mattarella, já é bem unânime que ele é favorável à União Europeia, ele já está lá há muitos anos, nunca se posicionou contrariamente. Muito bom. E assim, se a pessoa ouviu até agora, ela provavelmente tem direito ou acha que tem direito a alguma coisa assim para a cidadania italiana, mas para quem não tem direito e ainda assim, sabe, quer morar na Itália e eventualmente pegar a cidadania italiana, quais que são as vias, via naturalização mesmo, assim, quanto tempo leva para obter morando na Itália mesmo, assim, de longo prazo? Eu confesso que eu não sei, porque nós somos mais especializados na descendência, mas eu vou descobrir para a gente aqui. Mas eu sei também, eu raro, posso... né? Você teria que estar morando lá por trabalho, legalmente, alguma coisa assim. Tipo, ou você optou abrir uma empresa por lá, ou tipo, sei lá, você trabalha em alguma empresa que te puxou para lá e depois de um tempo... É que assim, a Itália é um inferno fiscal, né, vale mencionar isso, mas eles têm alguns programas até bem atrativos. Eles têm lá o Inbound Expat Scheme, que você tem uma isenção de 70% a 90% do imposto de renda devido. Então, assim, o imposto de renda máximo na Itália é 43%. Se você vai para o sul, é 90% de isenção. Então, você paga no máximo ali 4,3% por 5 a 10 anos. E no norte é 70%, então você paga aí 13,4% por 5 anos. E aí, depois desse tempo, você realmente paga o resto. Mas é uma possibilidade até. Tem gente que gosta de morar na Itália, o estilo de vida e tudo mais. E em relação a isso, eu até tinha já os dados, só queria fazer o gancho ali. Mas, assim, para naturalização na Itália é um pouco mais demorado que na maioria dos países europeus, né? 10 anos que dava para se naturalizar. Mas se você é neto de italiano, reduz para 3. Se você é nascido na Itália, mesmo não tendo cidadania, assim, antepassados italianos também é 3. Se você é um cidadão da União Europeia, é 4, o que daí é relativamente rápido. Se você, sei lá, já é português, já é alguma coisa, você consegue já 4. tem passaporte português, espanhol por algum motivo. Daí conseguem 4. E 7 anos se você foi adotado por um cidadão italiano, que daí é um caso muito nicho, que acho que ninguém aqui ouvindo vai ser. Mas...
E se Enfim. você é um desses caras, desculpa que o Litvai foi completamente discriminativo com você. A gente não é contra você. Não somos contra adotados por cidadãos italianos. Não, eu acho legal que, assim, eu sei que totalmente não dá a ver, mas eu sempre penso nos momentos em que essas leis foram feitas, em que as pessoas assim, não, se o cara nasceu aqui, é tanto. Ah, mas se ele não nasceu aqui, mas ele é descendente, tanto. Aí alguém na sala falou, mas se ele for adotado, alguém falou, tá, soma e divide por 2, pronto, saco, pá, 4, não sei. É um número completamente arbitrário, tipo, eu adoro esses freestyle de números assim. E fica bem complexo, Brasil... né, querendo ou não, porque são casos muito específicos. E eu queria entender a lógica, assim, tipo, não, se você é descendente, tipo, 3, mas você é adotado, não, aí 1 ano a mais. Porque leva 1 ano a mais pra você entender. Sei lá, cara. Pois é. Mas acho que é isso, assim, nessa parte de naturalização mesmo. Como mencionado, tem aquele regime especial lá de... Basicamente, você tem que ser um profissional qualificado, não ter morado na Itália nos últimos 3 anos e se comprometer a morar na Itália por pelo menos 2 anos. Então, se você atende a esses requisitos, confere nosso artigo lá no blog, tem todas as informações detalhadas. Também tem um regime especial para aposentados. Se você é aposentado, recebe uma aposentadoria e tem um sistema fiscal bem atrativo na Itália, se não me engano, tu paga tipo 12% de imposto fixo, não lembro de cabeça. Mas, e além disso, tem um outro regime lá, se você é tipo multimilionário, e aí eles têm um regime non-dom lá, que é a renda de fora, que tu não traz para o país, é isento. Mas, enfim, esses são os 3 regimes fiscais interessantes na Itália. Fora isso, é um inferno fiscal, vale a pena ter cidadania, mas se você quer manter o seu dinheiro, não é tão interessante assim para morar. Mas, exatamente isso. E, bom, algum outro ponto, assim, em relação à Itália que a gente não mencionou, que valeria abordar? Não, eu acho que não. Eu acho que a cidadania, conforme você mesmo falou, a Itália tem algumas desvantagens, dependendo da sua renda, de tudo, né? Porque questão de imposto tem suas peculiaridades, etc. A cidadania é mais para abrir um leque, entendeu? Aumentar os direitos que a pessoa já tem como brasileiro. Aí adiciona alguns de europeus que são muito bons, por sinal. Mas você ainda assim pode pegar o passaporte e morar em qualquer lugar na Europa, né? Então, pega esse passaporte, se mudar para Lituânia, que se dane. Ou morar nos Estados Unidos, igual minha tia. Uhum. E se você investiu em aprender o italiano, vale mencionar, a Itália não é o único país que fala italiano, né? A Suíça tem cantões que também tem italiano como a língua franca lá, que daí tem menos impostos, tem uma situação bem maneira também. E quem é europeu consegue residência na Suíça como profissional autônomo, enfim. E tem San Marino também, né? Um microestado aí que, em termos de impostos... Eu ia falar, certeza que ele vai meter San Marino, caso você tenha pra lá. Cara, San Marino é um microestado, realmente, né? Fica dentro da Itália, basicamente, sobre todos os lados, mas está a menos de 1 hora de... Como é que é o nome? Rimini, enfim, uma cidade de praia italiana. Né? Então, se você quer estar numa cidade de montanha, uma vila de montanha, 1 hora da praia, é um estado que você consegue migrar também como europeu. Verdade. E tem uma situação fiscal também bem mais atrativa que a Itália, tanto para empresas quanto para pessoa física. E acho que é isso. Tem algum outro lugar que fala italiano que, além desse? Sei lá, Vaticano, mas... Não, Vaticano é latino. Então, sei lá. Sinceramente, eu acho que não. Você citou do cantão lá da Suíça que fala italiano. Dentro desse cantão tem uma comune que ela é da Itália. Ela é meio abraçada pela Suíça, mas ela é de lá. Eu não vou lembrar agora o nome, mas é um caso bem Campione interessante. de Itália. Isso, esse aí, isso mesmo. É um enclave. Peraí, é um território italiano dentro da Suíça. É um enclave, ou esclave, agora esqueci qual é o nome, mas tipo, faz parte da Itália, mas está cercado de Suíça, basicamente. Isso. Muito bom. E aí, eles têm algumas situações assim especiais de tipo entregas, usa endereço postal suíço, tem menos imposto também por conta do IVA, alguma coisa assim. A gente tem até um artigo sobre isso. Tem mesmo. Eu não sabia. Campione de Itália, depois dei uma olhada. Como isso aconteceu? Tipo, alguém esqueceu na hora das fronteiras, ops. Cara, a Alemanha esse pessoal tem a mesma aqui coisa. realmente quer ser italiano, tá bom, deixa os caras, saco. Constrói um muro lá e de vez em quando a gente vai nos restaurantes deles. Vai ser útil. A Alemanha tem exatamente a mesma coisa com a Suíça, cara. Uma cidade lá que agora eu esqueci o nome, mas fica lá naquela região lá do... Então é tipo um costume suíço, tipo, vem abrir uma cidade aqui dentro. Gente, legal. A França não tem como, imagina. A França você acha especial demais pra isso. Acho que a França não tem, não. Tá vendo?
Mas na Alemanha ali é Büsingen o nome da cidade. Tem também vantagens fiscais. Então, se você Bacana. quer morar na Alemanha, por alguma razão, tem umas vantagens ali. Até San Marino e o Vaticano, que são países dentro da Itália também, né? São pontos que são engraçados, né? Interessantes para quando a gente não sabe, a gente descobre, é bacana. E tem um pessoal meme também lá em Seborga. Mônaco é um microestado, real, né? É uma cidade independente, fica ali do ladinho da Itália, inclusive, não leva nem uma hora de carro, tu já tá ali em Sasso de Bordigueira, que é uma cidade de praia muito maneira, recomendo. Mas ali do lado você tem um município, vila, chamado Seborga, e eles estão ali do lado de Mônaco, estão vendo os caras lá, pô, ricaços e tal, vamos tentar fazer a nossa coisa aqui. Daí eles criaram um hino, criaram uma bandeira, falam que eles são livres e tudo mais, tem um castelinho lá, seja bem-vindo, eles vendem imã, vendem coisa assim. É um desses projetos assim de micronations que não tem conhecimento nenhum, é mais pelo meme para ganhar dinheiro. O Google Maps. É bem do ladinho, assim, você atravessa. Você falou que, pô, Mônaco é 1 hora para dentro da Itália, você passa mais 1 hora para dentro da Itália, em cima do morro lá tem um troço em Seborga. E o governo italiano virou para eles e falou: a ideia é muito bonitinha, mas não. Muito fofo, negado. Mas é divertido. Então, se Mano, você não é um nem dia uma estiver cidade, ali na isso é região. um bairro. Tipo, isso aqui, eu acho que isso aqui é menor que Mônaco. Cara, aqui, eu tô vendo, população total 315 habitantes. Não, eu tô olhando em área. Em área é menor que Mônaco. Ok. Não, mas apoio. Eu acho que esse aqui é o tamanho ideal de país. Passou disso aqui, já. Fica o meme, se você for pra Passou Mônaco, disso passa aqui, já por começa a Seborga. dar problema, eu acho. Mais maneiro. Cara, acho que era isso, assim, a gente cobriu bem em detalhes a questão da cidadania italiana. Gabriel, abro aqui para você, não sei se você tem algum outro último comentário, alguma última mensagem que você gostaria de deixar para o nosso público. Não, acredito que não. Aqui a gente conseguiu explicar bem a cidadania italiana, que apesar dela ser bem simples, existem seus casos específicos, a gente conseguiu transcorrer tudo que precisava. Fica aí, para quem tiver vontade, quiser dar uma pesquisada maior dentro da própria árvore genealógica, para confirmar, etc. Exato. Bom, e quem quer fazer a busca na árvore genealógica não sabe se tem direito ainda ou não, você consegue ajudar com isso também? A gente até pode indicar genealogistas profissionais nessa área, mas hoje o escritório já não está pegando tanto, até porque diminuiu bastante essa situação de clientes que querem contratar alguém, porque é uma situação muito gostosa você conversar com seus familiares, você chegar a emitir as certidões, entender melhor. Nós até damos as dicas necessárias, não vai ser algo perfeito, mas vai ajudar muito, e na maioria dos casos já resolve a situação. Se você escutou algum boato de familiares de que você é descendente de italianos, já é o suficiente. Aí você só precisa ir atrás das provas. Mas se for para contratar um genealogista, assim, mais ou menos, quanto que costuma sair? Olha, vai depender muito do caso, porque se for da árvore, porque o genealogista ele pode até já trabalhar emitindo as certidões. Vamos supor que ele não vai emitir, ele só vai estudar mesmo dentro das fontes que ele tem, consultar os cartórios, esse tipo de coisa. Eu acredito que se for direto do trisavô, deva ficar em torno de 2.000, mas isso aí é algo bem a depender do genealogista. Se quiser entrar em contato, a gente até pode encaminhar algumas opções, etc. Ou passar para a SET, se a SET quiser. Beleza. A gente também tem alguns genealogistas que a gente pode recomendar. Mas, beleza. Gabriel, cara, muito prazer de ter. Existe, inclusive, genealogista, tipo um detetive particular com especialização. Como é que é isso? É o cara que vai em todos os fofoqueiro cartórios. profissional, assim. O cara descobre tudo sobre a sua família. Mas é porque existem muitos registros que são até públicos. Inclusive, a igreja Mormon, eles mantêm um registro muito grande de vários cartórios comunes do mundo inteiro de registro civil. Então, muitas vezes, se o cara tem esse acesso, uma conta Mormon, em alguns casos, tem computadores específicos também que eles liberam,
a pessoa pode ir lá e pesquisar mesmo, e rapidinho encontrar. Não é sempre, né, que vai estar dentro desses registros. É um registro grande, mas muitas vezes usa outras fontes, por exemplo, Family Search, que eu acredito que o pessoal da SET já vai conhecer, que é um site onde você monta a sua árvore genealógica de maneira compartilhada. Então, se você sabe o nome do seu trisavô, vamos supor, existe uma chance de você escrever e aparecer o cara certo, entendeu? E aí, todos os dados que a pessoa, outro familiar distante tiver colocado lá, você vai ter acesso. Por incrível que pareça, é bem comum encontrar de forma fácil. Sim, sim. Eu, inclusive, quando eu era adolescente e tal, fiz um monte desse processo aí de busca genealógica e atrás o máximo que dava. Pô, cheguei a pegar até, sei lá, século XVIII, deu pra traçar um pouco. A Você linhagem do avô chegou, tava bem feita. você Mas, chegou a mano, pesquisar na hemeroteca, que é a cara, biblioteca de jornais? acho que não. Não, eu fui mais do que a gente tinha de documento aqui e desses sites online de busca genealógica e tal. Agora nem lembro qual é o nome, sei lá, My Ancestry, Heritage, alguma coisa assim. Hoje isso ajuda bastante também, porque as famílias que tinham um poder aquisitivo um pouco maior, você encontra muitas notícias, porque você pode entrar lá na hemeroteca e separar por estado e olhar todos os jornais, a palavra que você colocar, entendeu? Aí você põe lá o nome da sua família e encontra. Alguns clientes a gente até manda, mesmo depois que a gente já tem tudo, como um brinde mesmo. E é muito bacana. Você reconstrói a história, sabe de acidente que o italiano sofreu, sabe de empresas que os filhos deles tiveram. É uma coisa bem bacana. Muitas vezes participação política também dá muitas notícias. E aí fica uma lembrança. Pô, irado. Não sabia dessa parte de busca de jornal mesmo. Mas legal. Gabriel, quem quiser então saber mais sobre o seu trabalho, ou quiser fazer esse processo aí de cidadania por descendência, onde que eles conseguem te encontrar? Pela CETI, que vocês encaminham direto no meu e-mail, ou pelo meu número, o Francisco tem, ou ainda, se quiser dar uma olhadinha no nosso perfil, no perfil da empresa, é só digitar @cial, que é tchau em italiano, .Brasil, e perfeito, já vai encontrar lá. Maneiro, perfeito. Vai estar na descrição então aqui o link depois para tchau. E acho que é isso, Gabriel. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi uma baita conversa. Espero que daqui tenhamos muitos italianos saindo nos próximos anos. Eu E que é isso. A agradeço. gente se fala da próxima.